Olá, alunos! Estamos aqui de volta para mais uma aula para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul 2018, mais uma questão para resolver de acordo com o conteúdo do edital. Então vamos lá à leitura desta questão sobre o sistema operacional Windows 7. Acompanha comigo. No navegador de arquivos do Windows 7 é possível alterar o modo de exibição dos arquivos de uma pasta através de um dos botões numerados na figura 1, números em vermelho à esquerda do botão. Qual dos botões numerados na figura acima é utilizado para alterar o modo de exibição no navegador de arquivos? Letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4, letra E, 5. Bem, pessoal, essa questão é muito específica e aqui ele começa a questão falando sobre o navegador de arquivos do Windows 7. Bem, aqui ele fez uma certa charadinha, porque na verdade no Windows 7 nós temos o navegador de internet, o navegador de páginas da web, que é o Internet Explorer, mas existe o chamado Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas e que permite navegar pelos arquivos, pastas e unidades. E aqui ele resolveu chamar de navegador de arquivos do Windows 7. Que nesse caso, então, não é o Internet Explorer. Como é o navegador de arquivos, nós chamamos ele de Windows Explorer. A forma mais adequada para o Windows Explorer é chamar ele de gerenciador de arquivos, pastas e unidades. Mas como através dele eu posso navegar pelas pastas, arquivos armazenados nas unidades, por isso que a Fundatec nessa questão também colocou aqui o termo navegador de arquivos. Mas é importante saber que o navegador de arquivos e não de internet é o chamado Windows Explorer. E essa barra que ele está mostrando aqui é a barra de um exemplo da barra de ferramentas do Windows Explorer, quer dizer, deste gerenciador de arquivos. Então, antes de dar a resposta da questão, o que nós vamos fazer agora é justamente ir até o nosso Windows Explorer, que vocês estão enxergando aí na tela, e aparece a imagem do meu Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Dentro do Windows Explorer, nós podemos navegar pelas pastas, pelas unidades de armazenamento, pelas bibliotecas. Por exemplo, eu vou clicar aqui onde diz disco local C, que é a minha unidade C, a minha unidade de disco rígido do meu computador. Vamos clicar aqui nessa pasta chamada concursos, e aqui eu tenho vários arquivos armazenados. Agora, eu posso alterar a forma como eu vou exibir o conteúdo desses arquivos ou o conteúdo dessas pastas que eu estou acessando no Windows Explorer. Então, nós podemos alterar o que chamamos de modos de exibição de arquivos e pastas aqui no Windows Explorer. Vamos observar, então, como faríamos isso. Se vocês notarem, aqui é a barra de ferramentas do nosso Windows Explorer. E aqui aparece um botão que justamente se chama modos de exibição. Inclusive, eu vou colocar um pouquinho mais à esquerda aqui para vocês observarem. Olha só o nomezinho desse botão então aparecendo. Altere o modo de exibição. E aí nós temos vários modos de exibição que nós podemos alterar usando aqui o nosso Windows Explorer. Eu vou mostrar para vocês quais são esses modos de exibição. Nós temos o modo de exibição ícones extra grandes, que deixa os ícones aparecendo num tamanho extra grande, como o próprio nome diz. Temos o modo de exibição ícones grandes, e aí os ícones aparecem num tamanho um pouco menor do que o extra grande, mas ainda num tamanho grande. Esse é o grande. Depois temos os ícones médios, aí os ícones já estão num tamanho intermediário. Temos também ícones pequenos, que é um outro modo de exibição, os ícones ficam bem pequenos. O modo lista, que também deixa os ícones pequenos, mas se tivessem vários arquivos, ele mostraria todos eles em uma lista. O modo detalhes, muito utilizado, porque o modo de exibição detalhes que eu estou mostrando para vocês exibe os detalhes dos arquivos e das pastas na forma de colunas. Observa que no modo de exibição detalhes, eu vou abrir um pouquinho mais aqui o tamanho da janela, nós temos uma coluna para nome, uma coluna para data de modificação, uma coluna para tipo, e nós podemos visualizar inclusive mais colunas, como por exemplo a coluna para tamanho, mais colunas mostrando detalhes dos arquivos e das pastas. Por isso esse modo de exibição é chamado de detalhes. Temos também o modo de exibição lado a lado, onde os itens
itens vão aparecer com o ícone, ao lado o nome do arquivo e algumas informações adicionais. Esse é o modo lado a lado. Temos também o modo conteúdo, onde aparece o ícone, ao lado o nome do arquivo e em uma mesma linha algumas outras informações adicionais, só que todos sempre numa mesma linha de conteúdo. E aí, finalmente, tem uma outra historinha que a prova também sugere que a gente tem que verificar. Quando o usuário está em qualquer um desses modos de exibição, vamos imaginar que eu estou aqui no modo de exibição detalhes, que é muito útil. Quando a gente está no modo de exibição, qualquer um deles, nós podemos ativar esse botão que está ao lado do botão modos de exibição, que se chama painel de visualização. Primeiro deixa eu mostrar o nome do botão para vocês. Esse botãozinho aqui ao lado do botão modos de exibição, esse é o botão painel de visualização. Quando o usuário clica no botão painel de visualização, é exibido um painel ao lado do modo de exibição, que é capaz de exibir o conteúdo desses arquivos ou dessas pastas. Então, quando o usuário posiciona o ponteiro do mouse, por exemplo, selecionando um arquivo, no painel de visualização pode aparecer o conteúdo desse arquivo ou o conteúdo dessa pasta. Quer dizer, nós podemos, através do painel de visualização, visualizar o conteúdo de um arquivo, o conteúdo de uma pasta. E para isso, basta clicar no botão painel de visualização, que agora eu vou ocultar para não mostrar mais o painel de visualização. Tem outros botões que a questão também indicou com números, como por exemplo, esse símbolo do ponto de interrogação, esse é o botão de ajuda, que nós clicamos para obter ajuda sobre o programa. Então esse aqui, o ponto de interrogação da famosa tecla de atalho F1, é o botão ajuda. Outros comandos que também foram citados na questão. Aqui nós temos um botão chamado organizar, que quando o usuário clica no botão organizar, ele tem vários tipos de escolha. É como se fosse um menu, o botão organizar. Observa comigo, nós clicamos no botão organizar e ali tem recursos como recortar, copiar, colar, desfazer, selecionar tudo, posso excluir, renomear um arquivo ou uma pasta, visualizar as propriedades. Então esse é o botão organizar, que funciona como um item que congrega vários recursos como se fosse um menu. Então nós chamamos de botão organizar, abrindo aí um menu com várias opções. Depois nós temos itens esporádicos que abrem de acordo com o item que está selecionado. Por exemplo, se eu tenho selecionado um arquivo, além do botão organizar aparecem botões para abrir esse arquivo, para imprimir, para enviar por e-mail, para até mesmo criar uma nova pasta dentro desta unidade. Agora, se o usuário tem selecionado uma biblioteca, por exemplo, ou a opção bibliotecas, aí aparece, em vez de nova pasta, agora aparece nova biblioteca, porque nós podemos aqui criar sim novas bibliotecas dentro do Windows Explorer para que ele exiba de forma centralizada conteúdo que estão em vários locais numa única coleção. Então, além de criar novas pastas, nós também podemos criar novas bibliotecas. Lembrando que dentro do Windows 7, as bibliotecas padronizadas são documentos, imagens, músicas e vídeos, mas nós podemos sim criar novas bibliotecas de acordo com a nossa necessidade. Ok? Beleza, agora nós já estamos prontos para responder aquela questão. Depois de todas essas explicações, já estamos aptos para isso. Então vem comigo, acompanha ali. O item 1, o número 1. Será que ele tem a ver com o que a questão pediu? Porque a questão dizia, ó, é possível alterar o modo de exibição dos arquivos. Não, o item 1 é o botão organizar, que abre um menu de opções que tem, entre outras coisas, recortar, copiar, colar, renomear. Então não é o item 1. O item 2, incluir na biblioteca. Não. Incluir na biblioteca é quando o usuário tem selecionado uma biblioteca e ele deseja incluir uma determinada pasta numa biblioteca. Aí ele pode clicar aqui em incluir na biblioteca para que aquela pasta passe a constar dentro de uma biblioteca de visualização. Então o item 2 também não é. Vou aproveitar a questão, embora não tinha número aqui no compartilhar com, é quando selecionamos um determinado arquivo ou pasta, nós podemos compartilhar isso com outros usuários do sistema. Gravar para realizar a gravação, nova pasta, criar uma nova pasta dentro desta unidade ou dentro dessa outra pasta que nos encontramos. E aí sim, o botão, a seta, o número 3 aqui, esse sim aponta para o botão chamado modos de exibição, que é o que a questão pediu. Quando nós clicamos aqui nesse botão descrito pelo número 3, é justamente como a questão pediu, para alterar os modos de exibição de arquivos. Por isso que a resposta dessa questão é sem dúvida nenhuma a letra C de Canadá, porque é esse botão do número 3, que está ali descrito na letra C de Canadá, que descreve alterar os modos de exibição, como eu disse, ícones extra grandes, ícones médios, ícones pequenos, lista.
Temos lado a lado, temos também detalhes, temos conteúdo, são os vários modos de exibição. E a seta apontada pelo número 4 não era modos de exibição. A seta apontada pelo número 4 é o painel de visualização, que exibe um painel onde eu posso visualizar o conteúdo de determinados arquivos. E o item 5 é relacionado à ajuda, é para obter ajuda. Nós clicamos ali naquele ponto de interrogação do número 5 para obter ajuda sobre o Windows Explorer, que é o gerenciador ou navegador de arquivos, como ele sugere aqui dentro do Windows 7. Então aqui, sem dúvida nenhuma, resposta à nossa letra C de Canadá para essa questão. Ok, pessoal? Era isso. Grande abraço, até a nossa próxima questão e bons estudos.